Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, exortou hoje a população do distrito de Buse, província de Sofala, a se empenhar com afinco no aumento da produção e produtividade, com vista a contribuir na sua estabilização económica e no bem-estar do país. O Presidente da República exortou neste sábado a população do distrito de Buse, província de Sofala, a aumentar a produção e produtividade com vista a garantir a segurança alimentar. Nyusi falava num comício popular na localidade de Guaraguara, que pertence ao posto administrativo de Buse sede, no âmbito da sua visita de trabalho à província de Sofala. Não é só para a agricultura. Não é culima base. Pesca também. Pecuária. O professor, o enfermeiro tem que aumentar a produção e a produtividade. Nós estamos a trabalhar, mas temos que aumentar o nosso espaço de trabalho. Se agora é 1 hectare, próximo ano 2, 3, 4 hectares. Se é enfermeiro, faz 3, 4, 5 partos. Próximo ano é fazer 6, 7 partos dentro das capacidades, naquela capacidade, porque há coisas que não podem fazer, mas aquilo que der, fazer mais é melhor. Mas o aumento só não baixa. Nós agora não queremos só aumentar o espaço, queremos a qualidade também do trabalho. O Presidente espera, por outro lado, que com o aumento da produção e da produtividade, as rendas familiares venham a aumentar, pois as famílias já terão possibilidade de vender os seus excedentes. Isso vai resolver o nosso problema. Vamos ter arroz para comer, arroz para guardar, arroz para vender e termos dinheiro para pagar todas as outras despesas que estão em redor de nós. Para o chefe do Estado, o aumento da produção contribuirá, por outro lado, para o bem-estar das pessoas. Nós, com a produção, vamos resolver problemas, incluindo o problema de paz. Quem tem fome tem inveja. E quem tem inveja pode matar, pode fazer crime, porque a paz não é aquele só, falamos de Renamo, não. Esse criminoso, outro que sai aí e assalta na nossa casa à noite, também está a criar instabilidade no seio da comunidade. Ainda sobre a produção, o chefe do Estado visitou no Buse campos agrícolas e uma estação de bombagem que está a beneficiar várias associações de camponeses locais. Agora vocês têm água sempre. Produziu, colheu, está a pôr de novo, colheu, está a pôr de novo. Ouviram? Sim. Uma vez é para comida, mas o resto é para ganhar dinheiro. Nós queremos dinheiro, né? Para acabar esse quadro de pobreza dele. No mesmo comício, a população apresentou diversas preocupações, com destaque para a mobilização de fundos para asfaltar a estrada Tica-Buse, que parte da Estrada Nacional número 6 até a Vila Sede e Nova Sofala, um troço de cerca de 150 km. Estrada, papá. Tica, Buse, Nova Sofala. Ele está a pedir por muito favor, porque durante a campanha houve essas promessas. E nós prometemos lá, agora estão perguntando, senhor, onde está a estrada? Sempre. A resposta não demorou. Esta estrada não é só aqui, em todos os distritos onde passa a gente, só falam estrada Tica-Buse, Tica. O governo também está cansado de falar disto. Ninguém esqueceu, nem é promessa morta. Já se fez o levantamento, já sabemos quanto custa, já conseguimos dinheiro, parte de dinheiro para essa estrada. Penso que dentro de 15 dias virão ainda para fazer algum levantamento ou escutar as populações para onde vai começar. A estrada vai iniciar ainda durante esse nosso mandato. Portanto, ninguém esqueceu. A visita no distrito do Buse terminou com um corte de bolo e abertura de champanhe. Afinal, a governadora de Sofala completa hoje mais um ano de vida. E terminou hoje a visita do chefe de Estado à província de Sofala. No balanço da visita, o Presidente da República afirmou estar feliz com a entrega da população na produção de alimentos e que faz um balanço positivo do governo de Sofala. O Presidente da República diz que saiu maravilhado da província de Sofala pelo fato desta região do país ter atingido em apenas um ano um crescimento recorde na produção de produtos agrícolas. Sofala está a trabalhar. Estamos maravilhados na positiva, porque
de 308 mil toneladas que produziram na época antepassada, agora para estarmos agora no 730 mil toneladas é muito. Essa é uma subida que só se podia fazer da forma imaginária, uma simulação do gráfico, mas esse já não se trata de uma simulação, é uma realidade que esta província viveu. Mas também o melhoramento do novo produto, não novo em termos de existência, mas a promoção e a expansão de caju, de 5 mil para 7 mil, para 9 mil, o que significa que quase que o dobro, e este resolveu o problema na província de Sofala, na província de Manica e em algumas zonas da província de Inhambane. No tempo de carência, esse produto foi o que resolveu. Ficamos bem em saber também que alguns silos, neste caso concreto do tecido de Nhamatanda, a barragem de Corongosa está em obra, continuam, diferentes terminais do Porto da Beira estão a funcionar. Tivemos a ocasião de visitar, mas quando estivemos do lado de Manica, a estrada M6, que sabemos que está a parte da Beira e está a continuar, e mesmo na área do desenvolvimento humano, a formação, as escolas diferentes, assistência. É importante que nos últimos 2 anos, até 2 anos e meio, não houve cólera na província de Sofala, que para quem conhecia era grito. O chefe do Estado falava à imprensa no distrito do Bus no final de uma visita de trabalho à província de Sofala. O presidente está também feliz pelo fato de diversas atividades estarem em curso para a melhoria da qualidade de vida da população. O balanço é positivo, debaixo de tantas dificuldades, não só aquelas de seca que muitos viveram, mas aqui foi o centro do conflito, Então, mas mesmo assim, dentro do centro do conflito, atingirmos esses índices, esses indicadores de produção, estamos extremamente satisfeitos. Filipe Nunes reconheceu que as preocupações da população apresentadas em todos os encontros populares são legítimas. É verdade que a população em todo o sítio pediu mais água, pediu mais energia, pediu mais telefone, pediu banco, etc. E é isso mesmo que nós queremos, porque a população tem uma capacidade de priorização extremamente importante, porque eles sabem que agora primeiro comecemos por água. Quando tem água, depois vai para a energia. Agora já está a ir para o telefone, etc. Sequencialmente consegue. E sobre a pacificação do país? Normalmente nesse dossiê de paz sempre aparece quem quer compreender a mais ou quem quer compreender a menos. É normal que as pessoas tenham a curiosidade de saber isto ou aquilo, mas penso que aquilo que a população quer saber, que o povo moçambicano quer saber, é o que tem estado a acontecer. O povo quer a paz, o povo não quer o país dividido, o povo quer o processo de reconciliação. São esses processos que ocorrem e há grupos próprios que estão a trabalhar nesse sentido. Se amanhã aparecer-vos alguém a dizer que queremos isso, que não faz parte desse grupo, naturalmente só tem uma vontade de bloquear o processo, porque os grupos são muito especializados, estão a trabalhar da forma estruturada e prestam contas às pessoas que eles próprios disseram, mas quando começaram a aparecer subgrupos de voluntários para comentar alguns aspectos, naturalmente que é mais uma vez a tentativa de querer bloquear o processo, mas da maneira como estamos a estancar, estamos a fazer tudo por tudo para que esse processo não possa encalhar por causa de vontade de algumas pessoas. A polícia abateu ontem 7 supostos assaltantes na Estrada Nacional número 4, na Matola, província de Maputo. Presume-se que os indivíduos faziam parte de uma quadrilha que aterrorizava os bairros daquele município. Estrada Nacional número 4, 19 horas. Homens tatilados no chão, sangue espalhado pela estrada, viatura crivada de balas. Cápsulas de balas denunciam a violência e o pânico vivido por testemunhas após a ação da polícia, que culminou com o baleamento de 7 elementos, supostamente pertencentes a uma quadrilha que se dedicava a assaltos, sendo que um terá se escapulido, segundo a polícia. O incidente provocou congestionamento, tendo sido necessária a intervenção da Polícia de Trânsito para regular a circulação de viaturas.
Não, nós desconhecemos ainda as razões desta situação. Exato. Pessoas como aqui, neste momento, o que está a acontecer na estrada? Nós estamos aqui só para regular o tráfego. Desconhecemos as razões. Exatamente. Pelo menos sabem quantos indivíduos foram batidos? Não tenho conhecimento, está ali a polícia. Horas depois, fez-se presente ao local o porta-voz da PRM ao nível da província de Maputo. E este avançou que os homens abatidos faziam parte de quadrilhas que semeavam terror na Matola. A província de Maputo, particularmente a cidade de Matola, tem sido infestado por um grupo de criminosos que entram nas casas, saqueiam bens, inclusive já provocaram algumas vítimas mortais, violam as senhoras. Por via disso, fomos encontrando algumas informações que nos conduziam ao modus operandi como esses indivíduos atuavam. Infelizmente, quando estava sendo seguida a pista, chegados exatamente neste local, quando a polícia manda parar a viatura, alguém sai, irrompe a disparar com uma arma de fogo. Não havia outra alternativa senão os agentes procurarem primeiro proteger as suas vidas. Estava a ser confrontado com disparos e nessa sequência acabaram sendo atingidas mortalmente. A fonte diz estar em curso uma operação para a neutralização da quadrilha que há dias baleou um cidadão em Belo Luande. Há alguns que estão em fuga, pode ser que alguns deles até estejam feridos, por isso que tentamos chamar a atenção às unidades hospitalares para prestar atenção nos feridos que aparecerem eventualmente nessas unidades. Vários grupos, não sabemos se era o único grupo, porque há diligências ainda em curso. Vamos descobrir à medida que vamos fazendo as investigações, mas temos alguns indivíduos já detidos nas nossas unidades, policiais. Estamos a falar da 4ª esquadra, estamos a falar da 8ª esquadra, já temos alguns indivíduos detidos, que é através deles que vamos buscando mais informação. A PRM diz que irá intensificar patrulhas com o objetivo de colocar fora de ação assaltantes que têm estado a tirar sono aos cidadãos. Está já a 82% de execução. O tabuleiro principal deverá ser montado entre setembro e novembro deste 2017. Do lado da Malanga, a ponte Maputo-Catembe poderá ter 5 pontos de entrada e saída. Quando se aproximam da pequena rotunda, ali na zona da Malanga, onde está a Praça 16 de Junho, as linhas de energia ainda estão lá e naquele ponto é preciso também fazer escavações, fundações profundas e elevar pilares para as rampas de acesso. Desafios pela frente, mas nem isso deverá comprometer os prazos. É essa a esperança de Silva Magaia, PCA da Maputo Sul, empresa responsável pela construção da ponte Maputo-Catembe. Neste momento, a equipa que ergue a infraestrutura desdobra-se em montar as rampas de entrada e de saída na zona da Malanga. São ao todo 5, sendo que a primeira está a ser construída neste ponto, na Avenida das Nações Unidas. O segundo ponto de entrada e saída da ponte Maputo-Catembe surge igualmente na Avenida das Nações Unidas e deverá seguir e desembocar neste ponto, onde já decorrem trabalhos de construção da estrada, que é na verdade parte da 6ª secção da Circular de Maputo. A terceira saída, para quem vem da Catembe, estará em frente ao Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, próximo à rotunda da Malanga. Vem a seguir a que deverá dar na 24 de julho e que passará pela zona do mercado Muacacana. Ainda na 24 de julho, será erguida a 5ª entrada da ponte, próximo ao Instituto de Transportes e Comunicações, ITC. E na outra margem da Baía de Maputo, os trabalhos estão relativamente mais avançados. Mais de metade dos pilares já tem o tabuleiro de betão montado, estando a decorrer a divisão dos 2 sentidos da ponte, que terá 4 faixas, 2 para cada sentido. A equipa de trabalho está também a colocar vedação nas laterais. Nesta conduta serão colocados diversos cabos, entre os que transportam corrente elétrica, linhas das TDM e outros serviços. Serão também montados postes de iluminação neste espaço reservado. Entretanto, o tabuleiro metálico, que vai ligar as 2 margens no vão suspenso, ainda não chegou a Maputo
sendo que o prazo inicial para sua chegada era finais de junho. Espera-se que a estrutura seja montada a partir de setembro. Portanto, a nossa expectativa é que entre finais de setembro e a princípios de novembro, a operação de montagem do tabuleiro tem que estar concluída. Nós tínhamos uma previsão de que ele chegasse no final do primeiro semestre, não? E o que aconteceu é que mudamos os planos. Dessa altura para hoje, houve uma alteração nos planos de trabalho, alguns procedimentos no acabamento dos próprios módulos. Há intervenções que no princípio tinham sido preparadas para serem feitas aqui em Maputo e achou-se que isso era um desperdício, né? É tempo que os módulos vão ficar e esta embarcação vai ter que ocupar uma parte significativa do porto de Maputo. Por outro lado, a execução mostrou-se ser muito mais fácil na origem do que aqui em Maputo. Tal como tinha sido previsto inicialmente, a ponte terá uma portagem devendo ser instalada na Catembe. A uma distância de pouco mais de 2 km da ponte, é aqui onde será erguida a portagem e, neste espaço vedado, já decorrem trabalhos de construção dos escritórios. O edifício dos escritórios da portagem terá perto de 10 compartimentos no reis do chão e no primeiro andar. O objetivo é concluir a portagem no mesmo período da conclusão da ponte Maputo-Catembe, de modo que ninguém use a ponte sem pagar as taxas. Seria muito a pena concluirmos a ponte hoje, começarmos a usá-la e não cobrar as receitas que temos que cobrar para assegurar a sua manutenção. Então são estas questões que nos tiram o sono. É o assunto dos postos de portagem, garantir que a lição aprendida na estrada circular não se repita neste projeto da ponte Maputo-Catembe. A base já está preparada, o alargamento da estrada também foi feito e nas próximas semanas vão começar as fundações para elevarmos as estruturas destes canopis e depois a instalação do equipamento. Vai levar o seu tempo, mas está a ser feito com um calendário que nos permita ter o posto de portagem em condições de operar ainda durante este ano de 2017. Esta ponte é a maior do país, maior de África com vão suspenso e está entre as 60 do mundo com maior vão suspenso. Além de estabelecer a ligação Maputo-Catembe, espera-se que a chegada da ponte possa dinamizar o desenvolvimento daquele distrito que dista a menos de 1 km do centro da capital. Ergue-se uma infraestrutura, mas também transmite-se conhecimentos aos milhares de moçambicanos empregues na construção da ponte Maputo-Catembe. São jovens que, além de ter o seu ganha-pão, adquirem experiências que lhes vão valer por toda a vida. É um dos moçambicanos que constrói uma das maiores infraestruturas do país. Chama-se Eduardo Jorge, vive na Mosal, na Matola, e está como colaborador na construção da ponte Maputo-Catembe há cerca de 1 ano. Aqui aprende um pouco de tudo, desde a serralharia ao manuseamento de várias máquinas. Já aprendi, já sei soldar, aprendi a pintura e diversas coisas, outras coisas que não sabia. Eduardo faz parte dos mais de 2.200 moçambicanos que noite e dia erguem a ponte Maputo-Catembe e ganham experiências de construção de grandes projetos. Cheguei aqui, não sabia usar maçarico, só sabia pintar, mas já entendo conferar, alinhamos as chapas, todos os bimes daqui embaixo, não entendia quase nada, só era área de pintura. Só. Saindo fora para outras empresas, ou seja, fazer o meu autoemprego, posso ter muito ganho na minha parte. Mas é muito mais que uma experiência profissional, é o cruzamento de culturas. Foi difícil se entender, mas no fim dos 5 meses conseguimos entender a maneira de ele falar, já comecei a habituar aos poucos. O projeto da ponte Maputo-Catembe junta moçambicanos e chineses, além da equipa que controla a qualidade de nacionalidade sul-africana, portuguesa, alemã, polaca, zimbabueana e grega. O Ministro da Juventude e Desportos e líderes juvenis defendem união dos jovens para a consolidação e promoção da paz. Esta mensagem foi transmitida hoje no âmbito da celebração do Dia Internacional da Juventude.
O mundo celebra este sábado o Dia da Juventude, data instituída em 1999 por resolução da Assembleia Geral da ONU. No país, os jovens não ficaram alheios à efeméride, tendo se reunido nas cidades de Maputo e da Matola para refletir sobre os desafios desta camada social. Falando durante as cerimônias centrais na Matola, o ministro da Juventude e Desporto, Alberto Kutumula, defendeu que os jovens devem ultrapassar as diferenças e lutarem pelo bem-estar da nação. A responsabilidade pela condução dos destinos do país está nas mãos da juventude. E que nós jovens já não temos de esperar mais para assumirmos esta responsabilidade. E nós temos de ter a capacidade de assumirmos que o pensar diferente é normal. O anormal seria que todos pensássemos da mesma forma. Por sua vez, líderes juvenis comprometeram-se a promover a união entre os jovens, com vista ao estabelecimento do espírito de diálogo. Que os jovens façam desta ocasião um momento de reforço da irmandade, da moçambicanidade, de elevação da autoestima e do espírito patriótico. Por isso é que apelamos a toda a juventude a juntar a sua voz à nossa em prol da paz. Orgulhamos-nos porque sabemos também que temos sido bastante determinados nas diferentes áreas de saber, de conhecimento e de aplicação desses conhecimentos na construção dos nossos países. A grande mensagem, eu penso, que é a chamada à consciência da juventude em Moçambique para se tornar uma juventude proativa, uma juventude que sai do anonimato, uma juventude que procura participar na vida socioeconômica e política de Moçambique. Os jovens dizem que, apesar da existência de várias preocupações, há sinais de valorização desta camada social do país. Os jovens estão a ser dados espaços. Eu sinto que estão a ser dados espaços porque eu, como jovem, tenho um espaço e também consigo dar espaço a outros jovens. A juventude de Moçambique, atualmente, está comprometida com as causas, né? Está mais esperta, está mais estudada, mas encontra os seus desafios. As cerimônias centrais da Matola foram antecedidas por uma marcha e em outros pontos do país foram marcadas por realização de feiras e espetáculos musicais. E ainda em torno da juventude, a cidade de Maputo acolheu hoje a reunião africana dos preparativos para o Festival Mundial da Juventude, que vai decorrer em outubro na Rússia. Os jovens africanos esperam buscar na Rússia experiências para a resolução de conflitos armados e também da intolerância política. Deste encontro, que reúne jovens e representantes dos governos de vários países africanos, entre os quais África do Sul, República Democrática do Congo, Namíbia, Zimbábue, Gana, além de Moçambique. O objetivo do encontro é alinhar posicionamentos dos jovens africanos, que deverão levar à Conferência Internacional da Juventude na Rússia. A gestão de conflitos armados e intolerância política são as principais preocupações dos jovens, que esperam poder aprender como ultrapassar os mesmos no Festival Internacional. São pontos de preocupação dos membros da Federação Mundial da Juventude, da Federação da Juventude Democrática, aspectos como a questão dos conflitos armados em volta de todos os países em África, que no pensamento da juventude democrática são um pouco resultado de alguma interferência nos seus próprios países. Neste encontro vamos discutir sobre isto e procurar encontrar um posicionamento da nossa juventude em relação a este aspecto. Por sua vez, a presidente da União Pan-Africana da Juventude, a congolesa Francine Muyamba, destaca a importância do Festival Internacional da Juventude para a promoção da paz. Precisamos de paz no continente africano e no mundo. A África precisa cada vez mais da paz para desenvolver, pois sem paz não haverá desenvolvimento. Assim, esperamos que os jovens sejam mais proativos para a resolução dos problemas de África. O Festival Internacional da Juventude deverá decorrer de 14 a 22 de outubro próximo, na Rússia, e vai consistir em debates, feiras e visitas a diversos locais.
Já o Parlamento Juvenil organizou um evento cultural alusivo ao Dia Mundial da Juventude. O evento decorreu na Feira de Urlene, local escolhido para acolher a cerimónia na cidade de Maputo. Não temos ainda esta notícia no ponto. Mais de 120 pessoas morreram em cerca de um ano na província de Sofala, vítimas de malária. O número de casos registados ascende a 500 mil nos últimos 6 meses, contra cerca de 216 mil em igual período do ano passado. De acordo com o Ministério da Saúde, a malária continua a ser a principal causa da morte no país, onde as crianças são as principais vítimas. A malária é uma doença transmitida por mosquito de gênero anófilo, a fêmea, não é? E as outras febres, é verdade que a malária pode se parecer com outro tipo de doença, por exemplo, o caso de Zika ou um resfriado comum. Quando a pessoa vai para a unidade sanitária, onde nós temos testes, o TDR para todas as unidades sanitárias, vai encontrar e vai fazer o teste e vai ser positivo. A província de Sofala não é exceção. Aliás, os dados oficiais neste ponto do país indicam que os casos de malária aumentaram em 100% nos primeiros 6 meses deste ano, comparativamente em igual período do ano passado, ou seja, de janeiro a junho de 2016 foram registrados oficialmente 256 mil casos que provocaram a morte de 66 pessoas, contra 510 mil casos neste ano, também de janeiro a junho, com 64 mortes. As intensas chuvas que caíram em Sofala no início deste ano são apontadas como a principal causa dos elevados números de casos de malária. Chega muito doente com malária. Só você testar, sair positivo e trata com quarentena. Se é negativo, trata sintomas que está a apresentar. Em média, quantos doentes atende por dia e desses doentes, quantos é que resistem à malária? Trata por dia 120 doentes. Nos 120 sai 15, 10 de malária. Como fazer face à subida constante de números de casos de malária? Nós, por exemplo, vamos agora fazer a campanha de CCU, que é a campanha de distribuição massiva da rede mosquiteira. Então, estamos a fazer isso para as pessoas dormir dentro da rede mosquiteira. O setor de saúde em Sofala tem estado a distribuir redes mosquiteiras, mas infelizmente as mesmas têm sido usadas para outros fins, como por exemplo para proteger hortas, como é o caso nesta família. Vocês usam redes mosquiteiras aqui? Usamos redes, sim. Mas estamos a ver aqui no seu quintal, eles estão a usar redes para tapar e, como é que se diz? Horta, verdura. E não vos faz falta esta rede? Não. Esses que estão a tapar verduras já são resgados. Outras redes são usadas para atividades pesqueiras. Fomos até a Praia das Palmeiras, localizada no bairro do mesmo nome. Aqui está uma rede mosquiteira que está sendo usada para a pesca. Essa rede não faz falta em casa? Nada. Como vê, a senhora infelizmente não quer falar com a nossa reportagem, mas está claro, é uma rede mosquiteira que a senhora usa para pescar aqui na beira. Rede que devia ser usada para prevenir malária, mas infelizmente está sendo usada para outros fins. A ausência de higiene individual e coletiva no seio de algumas famílias que tendem a comungar o seu dia a dia com lixo e água estagnadas a escassos metros das suas residências tem contribuído, por outro lado, para o registro constante de casos de malária em Sofala. A STV deslocou-se ao Centro de Saúde da Munhava, um dos bairros suburbanos da cidade e, por sinal, o mais populoso da urbe. Aqui, os casos de malária são frequentes. É assim todos os dias. Contudo, de acordo com a chefe deste centro de saúde, os casos de malária tendem a diminuir gradualmente. Talvez porque nós sempre fazemos educação sanitária, damos palestra, nem nas manhãs, as primeiras horas, ou 7 horas, 7h30, estamos a dar palestra. Gania Fak acaba de ser diagnosticada malária. Aceitou gentilmente falar com a nossa reportagem. Queríamos saber, no bairro, na sua casa onde vives, se tem rede mosquiteira, como é que tu vives? Não, rede mosquiteira não tenho. Por que não tens rede mosquiteira? Comprar, podemos comprar, só o tempo dele é muito longe, o dinheiro dele também é para se pegar, para vir voltar mais aqui e comprar, é muito longe. Assim a tua saúde está em risco. Estás a apanhar malária é uma doença que mata, podes morrer, não acha que é melhor apostar um pouco de dinheiro para comprar uma rede mosquiteira? Mas assim como eu voltei hoje, assim, quando eu voltar é de comprar.
Alguns casos de malária têm sido graves, principalmente em crianças. Estes casos são imediatamente transferidos para o Hospital Central da Beira. É aqui onde na pediatria encontramos algumas crianças internadas num quarto especial para menores que padecem de malária complicada transferida das periferias que não são passíveis de serem tratadas localmente. Ela está de malária. Ela veio de férias em casa da tia, logo apanhou malária aqui. Eu vivo em Caia. Sabe dizer se o local onde ela estava, em casa da tia, se havia redes mosquiteiras, se havia condições de higiene? Sim, tem condições. Tem rede mosquiteira também. Moisés Josias é um dos médicos pediatras do Hospital Central da Beira. Realmente tem vindo muitos casos de malária com complicações. E as complicações mais frequentes são anemia, às vezes complicações como convulsões, até podem apanhar malária cerebral, chegar aqui em coma, e também hipoglicemia. E nesse sentido, quando chega, pedimos fazer a transfusão, depois entra aqui. Em média, mais ou menos 5 a 10 crianças têm dado entrada por dia. Jussi apelou às pessoas a não se cingirem apenas no uso de rede mosquiteira para se protegerem da malária. Obedecer aquelas medidas de prevenção todas que são sugeridas, como usar camisetes com calças e logo ao anoitecer, porque isso ajuda muito. Podemos usar rede mosquiteira, mas vai para a cama às 23. Ficou exposto ao mosquito por muito tempo, então precisa-se fazer o uso da rede mosquiteira assim, mas adicionar a outras medidas. Fica assim, então, a chamada de atenção para o uso da rede mosquiteira. Nós vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro em breve com mais notícias. Até já. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. No Lago Urema. Durante a época das chuvas, o lago torna-se 20 vezes maior. Parece um mar. Muitos dos rios que fornecem água ao lago nascem a 50 km mais a norte, na Serra da Gorongosa. Que se ergue a 2.000 metros de altitude e retém as nuvens do Oceano Índico. No total, a Gorongosa tem 400.000 hectares de uma natureza fantástica, um tesouro do mundo. E o trabalho de proteger esta joia nacional pertence aos 130 fiscais do parque. Forma em 3-3. Forma em 3-3. Vamos, mas segura, siga. Vamos embora. Cantando. Most of the time these guys are out in the field. They have ranger posts scattered about the park where they work in teams of 6 or 7 guys. And they sweep areas for snares, they look for poachers. Muitos destes fiscais são provenientes das comunidades que circundam o parque. Vamos andar, vamos andar! Eles têm de estar em boa forma física para poderem patrulhar muitos quilómetros de mato todos os dias. These guys also have to be put through self-defense tactics. They must know like hand-to-hand combat, because we teach them not to rely on a firearm. That firearm is the last resort. Yakusuke, Sani, Lee, go!
Vou fazer nas calmas primeiro. Lançou, para ver. Esquivou, a defender para fora. Não quero ver alguém que... Master, here's another guy who wants to try you. But I know nothing. Okay. So. No, it's okay, it's okay, it's good. It's perfect. This is obviously no match. That's great. All right. Woo! Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Seguimos com a atualidade internacional no Jornal da Noite. Uhuru Kenyatta foi reeleito como presidente do Quênia esta sexta-feira. Kenyatta conseguiu 54,3% dos votos e o líder da oposição, Raila Odinga, conseguiu 44,7% dos votos. Segundo a Comissão Eleitoral do Quênia, Uhuru Kenyatta conseguiu 54,3% dos votos e o líder da oposição, Raila Odinga, conseguiu 44,7%. O presidente eleito do Quênia, Uhuru Kenyatta, estendeu a mão à oposição depois de confirmada a vitória nas presidenciais, pedindo união a todos os quenianos, mesmo aqueles que dizem rejeitar o resultado. As with any competition, there shall always be winners. Candidato Raila Odinga, dirijo-me a ti e aos seus apoiantes. Trabalhemos juntos, disse o presidente eleito depois de conhecido o resultado. Sejamos pacíficos, partilhemos, apertemos a mão ao nosso vizinho e aceitemos que as eleições acabaram e sigamos em frente. A vitória do presidente queniano provocou protestos a favor e contra o candidato em Nairobi, onde apoiantes da oposição se envolveram em confrontos com a polícia, mas também em diferentes localidades no oeste do país. Para conter os manifestantes que rejeitam os resultados, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo. Foram ouvidos disparos nos bairros de Lata de Matare e Kawagari, na capital. Helicópteros patrulharam a região durante várias horas. Protestos que provocam o temor a que o país africano passe por novos episódios de violência, como em uma década, quando cerca de 1.200 pessoas morreram e milhares tiveram que abandonar as suas casas, numa série de episódios que culminou com confrontos e matanças étnicas. Enquanto isso, os Estados Unidos preparam-se para um eventual ataque por parte da Coreia do Norte. Em Guam, ilha do Pacífico, que faz parte dos Estados Unidos, foram já tomadas medidas de emergência. Os residentes preparam-se para um possível ataque nuclear. Os militares dos Estados Unidos da América estão armados e prontos para disparar. Quem o diz é Donald Trump, em mais uma ameaça à Coreia do Norte. Em mais uma mensagem na sua conta de Twitter, o presidente dos Estados Unidos da América escreveu que foi posta em prática uma solução militar, mas que espera que o líder norte-coreano siga um outro caminho. Declarações que surgem depois de Kim Jong-un, através da agência de notícias estatal norte-coreana, ter declarado que os Estados Unidos são os responsáveis pela tensão na Península Coreana e que é Trump que está a fazer tudo para que aconteça uma guerra nuclear. Segundo o Pentágono, os exercícios militares anuais entre os Estados Unidos e Coreia do Sul deverão acontecer, como previsto, a partir de 21 de agosto. E Donald Trump não para. Admitiu ontem uma possível opção militar na Venezuela para que atravessa uma grave crise política sobre então a alçada do governo do presidente Nicolás Maduro.
Foi depois do encontro com o secretário de Estado Rex Tillerson e da embaixadora dos Estados Unidos da América para as Nações Unidas que Donald Trump falou da possibilidade de uma intervenção do exército norte-americano contra o governo de Nicolás Maduro. Many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options. Temos várias opções para a Venezuela, incluindo uma possível opção militar se necessário, afirmou o chefe de Estado norte-americano sem precisar mais detalhes. Temos tropas em todo o mundo, em lugares muito, mas muito distantes. A Venezuela não está muito longe e há gente a sofrer e a morrer, argumentou o presidente norte-americano. Ainda na sexta-feira, Nicolás Maduro pediu uma ligação telefônica com o presidente Trump, indicou a Casa Branca, que referiu que o presidente dos Estados Unidos falará com muito gosto com o líder da Venezuela, assim que a democracia no país for estabelecida. Trump pediu a Maduro respeito pela Constituição, eleições livres e justas, a libertação dos presos políticos e o fim das violações dos direitos humanos. Sublinha Washington num comunicado no qual salienta que os Estados Unidos estão com o povo da Venezuela contra a contínua opressão do regime de Maduro. Voltamos então às notícias nacionais e recuperamos a notícia na qual o Parlamento Juvenil organizou um evento cultural alusivo ao Dia Mundial da Juventude. O evento ocorreu na Feira de Ulene, local escolhido para acolher a cerimónia na cidade de Maputo. Música, dança, exposição de artesanato e pintura. Foi assim celebrado o Dia Mundial da Juventude na Feira de Ulene, na cidade de Maputo, no evento organizado pelo Parlamento Juvenil. O lema das celebrações deste ano é Juventude Consolidando a Paz. Este momento é um deles em que nós aproveitamos-nos do entretenimento, mas para fazer com que a juventude tome consciência e tenha em mente aquilo que é necessário para o país. E que neste momento, um dos aspectos fundamentais que nós estamos a lutar para o seu melhoramento é a paz. Organizadores do evento dizem que apesar do país estar a passar por um momento conturbado, o jovem deve manter-se ativo no sentido de contribuir para o desenvolvimento do país e na consolidação da paz. Então tem que ser o próprio jovem, de forma unida, a organizar esta transformação, esta mudança, porque muitas vezes nós reclamamos que não temos oportunidade, então é necessário que o jovem saia de vítima à gente. Respeito e ouvir a palavra dos pais são algumas mensagens que os artistas presentes no evento deixaram para a juventude moçambicana. Jovens, nada de álcool, nada de drogas. Jovens têm que estudar e ensinar aos outros a palavra de Deus, na verdade. Okay, vamos lutar, trabalhando, quer dizer, na paz. Nós queremos a paz em Moçambique, né? Vamos agora olhar o estado de tempo para as principais cidades do país e nós seguimos com a zona sul do país, onde a cidade de Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 14. Xai-Xai, 28 graus de máxima e uma mínima de 16. Inhambane, com 28 graus de máxima e uma mínima de 14. Seguimos então com a zona centro do país. A cidade da Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 12. Quelimane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 16. Para Tete, espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 20. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21. E por fim, Lixinga, a cidade mais fresca do nosso país, a registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 12. Até já!